Que agora a gente tem uma convidada que vai trazer o retrato dessa guerra para você que acompanha a programação da Jovem Pan News, a senhora Vered Marmerosh, conversando com a Jovem Pan mais uma vez. Eu quero agradecer pela gentileza em nos atender. A dona Vered teve o seu filho convocado pelas Forças de Defesa de Israel. Vai contar um pouco para a gente o que tem acontecido neste conflito que entrou nesta quinta-feira no 13º dia. Dona Vered, seja muito bem-vinda mais uma vez aqui à programação da Jovem Pan News. A senhora tem trazido informações do dia a dia da guerra, a percepção da população que tem acontecido por aí. Agora, a senhora revelou em uma outra oportunidade que há muita tristeza, muita comoção no país, especialmente com a situação daquelas pessoas que foram sequestradas e que estão nas mãos dos terroristas do Hamas. São quase 200 pessoas. A senhora conhece alguém que está nesse grupo? Alguém que tenha sido sequestrado pelos homens do Hamas? Sim. Como eu já disse em outra entrevista, eu conheço uma jovem de 23 anos, difícil de dizer. Eu conheço quantas pessoas que foram sequestradas. E fora disso, Israel é muito pequeno e a gente conhece, se não a família em si, parentes distantes, etc. Eu conheço jovens que foram assassinados no massacre. Agora, aqui no fundo a gente vê uma jovem israelense, se chama Ortzuk. Ela mora no kibbutz Kfar Aza, que foi devastado completamente. Os pais dela foram assassinados brutalmente. O irmão dela, menor, estava junto com eles e ele só se salvou porque ele se escondeu baixo a cama e ele estava durante 7 horas escondido sobre uma poça do sangue da própria mãe. Essa jovem contou as atrocidades que foram feitas lá e ela afirmou que o único motivo, eles como kibbutz de Kfar Aza, eles ficam bem na fronteira, eles oferecem trabalhos, empregos, etc., para os trabalhistas, os moradores de Gaza, da faixa de Gaza. Eles sempre tratavam de oferecer a eles uma mão de paz. Eles queriam sempre estar em contato com eles a fim de poder continuar a viver e transformar essa guerra, esse conflito em paz. E o que ela conta é que o que aconteceu é que o kibbutz foi totalmente arrasado. Muitas pessoas, muitos dos seus amigos, dos seus parentes foram mortos e chacinados, e ela enterrou os pais dela somente 2 dias atrás, e o motivo é que os corpos foram queimados, eles estão carbonizados. Eu não sei se vocês viram, são imagens terríveis, e o Estado de Israel está fazendo também, dentro do estado de guerra, fazendo de tudo para poder identificar e trazer essas pessoas a serem sepultadas. A lei judaica, ela respeita muito a vida e ela respeita também os corpos das pessoas que já se foram mortas, e é proibido deixar uma pessoa que já faleceu, deixar ela sem ser enterrada. E ela reclama, ela diz, por que eu tenho eles não me deixam respeitar nem a minha lei e poder enterrar os meus pais a tempo? Eu tenho que esperar 12 dias para fazer isso? O que ela conta é que ela se encontrava em outro lugar, também no sul de Israel, e ela conta que eles entraram também na habitação dela e que eles comeram, eles usaram também, abriram uma geladeira e sentaram lá como se fosse nada. Ela também conta que tudo isso, mas a gente sabe disso, foi muito, muito bem programado. Eles chegaram, os terroristas chegaram com mapas do kibbutz e da região, e a intenção deles era realmente chacinar e fazer um massacre, e não lutar contra soldados,
contra o exército de Israel. Ela também contou que, de repente, eles perceberam que os terroristas, eles não têm escrúpulos. Eles usaram também os cartões de créditos dos seus pais. Eles receberam contas que foram feitas, compras, no Egito, nos Estados Unidos. Agora, o que ela falou também nessa entrevista é que ela não quer ver as fotos, ela não quer ver o que está, quer dizer, o kibbutz que está assim, na situação de destruir, de queimado totalmente, tudo, e o que está acontecendo? Ela não permitiu também que as fotos e os vídeos fossem demonstrados quando ela estava sendo entrevistada. Mas ela marcou com eles, daqui a um ano, eu quero fazer uma entrevista, porque nós estamos agora nos organizando para voltar para o kibbutz, para florescer, para construí-lo de novo, para criar lá as nossas famílias. E eu quero ter a minha casa lá no kibbutz, em frente ao mar, com a possibilidade de chegar como antes da evacuação dos colonos israelenses em 2005. Eles poderiam chegar, eles iam na praia, lá no Mediterrâneo, mas desde que o Hamas tomou o regime lá em Gaza, e desde todos esses atos que ele efetua, é impossível. Então, ela já marcou isso. Daqui a um ano, se Deus quiser, estaremos lá, como sempre. Estamos conversando ao vivo com a dona Vered Marmerosh, israelense, trazendo informações e revelações impressionantes sobre essa guerra, mas sobretudo sobre a ação dos terroristas do Hamas. Os nossos comentaristas farão perguntas à senhora, dona Vered. O próximo é o Roberto Mota. Mota, boa noite. Boa noite, Daniel. Boa noite, dona Vered. Dona Vered, nos últimos dias, Israel recebeu visitas importantes do presidente dos Estados Unidos, do primeiro-ministro do Reino Unido e do chanceler da Alemanha. Como o povo de Israel está interpretando essas visitas? O povo de Israel, ele respeita muito todos os países que estão entendendo que a nossa luta aqui, agora, não é somente nossa. É do mundo livre contra as forças do mal e do terror. Essa é uma luta que é as forças do mal, do bem contra o mal. As forças da luz contra a escuridão. As forças da paz contra o terror. E eu acho que também eles entendem. A ficha caiu também para alguns dos líderes da Europa, como eu já disse também em outras entrevistas. Eles entendem que estamos agora enfrentando uma luta que, se Deus quiser, vai ser vencida por Israel. Ao contrário, o mundo inteiro está em perigo. Não é à toa que eles chegam aqui. Próxima pergunta, Cristiano Beraldo. Beraldo, bem-vindo, boa noite. Boa noite, Caneto. Boa noite, dona Vered. É um prazer vê-la de novo, vendo que a senhora está aí forte, sobretudo uma vez que seu filho está se juntando às forças de Israel para esse combate tão, enfim, difícil para a população de Israel, tendo em vista tudo o que aconteceu no dia 7. A minha pergunta para a senhora é sobre o espírito do seu filho e de outros jovens que estão nessa missão de defender Israel diante desse ataque. As atrocidades, a crueldade que a senhora descreveu em relação a essa moça, seria natural imaginar um sentimento de ódio muito pesado sendo formado na sociedade como um todo. Mas a senhora acredita que esses combatentes israelenses, eles estão sendo movidos realmente por um sentimento de ódio, ou existe ali a cautela e o entendimento necessário para que essa reação militar seja muito objetiva, muito direta e se proponha a resolver esse problema que é a existência do Hamas tão somente? Ao contrário do Hamas, a gente não incita os nossos jovens, os nossos filhos a odiar e usar a violência.
os nossos soldados, acho que os vídeos na mídia já mostram isso, eles têm uma moralidade, acho que é conhecido também que o exército de Israel é ímpar nesse sentido. E o que motiva os nossos soldados, os nossos filhos, os nossos irmãos, é somente garantir a segurança do nosso povo, a vida, a nossa existência. Isso é a moto que faz com que eles estejam com tão alta moral. E, ao contrário, eles estão prontos para sair à defesa de Israel, do Estado de Israel. Vocês sabem que em Israel, o ministério que lida com todas as forças armadas, etc., não se chama o Ministério de Guerra, é o Ministério de Segurança. E o nosso exército se chama o Exército de Defesa de Israel. Quer dizer, os nossos soldados, eles sabem que a missão deles é defender o nosso povo, a nossa existência, a nossa vida aqui. Ao contrário, a gente não procura o ódio, não procura nada disso. E eu estou orgulhosa dos nossos jovens. Vocês sabem que os jovens israelenses, quando o massacre aconteceu e a guerra explodiu, muitos deles estavam fora. E mesmo aqueles que não foram convocados estão fazendo de tudo para chegar e para se alistar. Aliás, isso acontece em todas as guerras que a gente tem que enfrentar. Havia famílias que o filho, o soldado, ele caiu na guerra. A gente fala cair na guerra em hebraico. Eles, quer dizer, morreram na guerra, sacrificaram a própria vida. Eles não sabiam nem que eles estão em Israel. Diretamente do aeroporto, eles foram para suas unidades. É um orgulho pertencer a esse povo e a esse exército. Dona Vered Marmerosh conversando ao vivo com a gente aqui na Jovem Pan News, o horário local em Israel, 00:19. A gente reforça o agradecimento à Dona Vered. A próxima pergunta é de José Maria Trindade. Dona Vered, minha solidariedade à situação ao povo de Israel, à sua família, mas eu queria saber exatamente sobre o sentimento muito se discute aqui fora, né, do que está acontecendo aí, sobre os limites legais e morais de Israel em retaliar, em contra-atacar Gaza. Como a senhora, e evidentemente a opinião aí, vê esse limite? Ele existe ou Israel ganhou uma carta branca para agir na faixa de Gaza? A gente não tem que ganhar nenhuma carta branca de ninguém. Nós sabemos muito bem nos defender e sabemos também quais são os limites. O exército de Israel, as forças armadas, eles agem com muita moralidade. O Estado de Israel, até agora, está fazendo de tudo para que a população de Gaza, civil de Gaza, não seja atingida. Nunca se viu que um país que está em guerra, após um massacre desse tipo, ele avise os cidadãos do seu inimigo para se dirigirem mais ao sul, para que fiquem mais seguros lá. Nunca se viu uma coisa dessas. Nós sabemos que Israel não tem limite em nenhuma coisa. Ela não tem limite em tempo em relação ao ataque terrestre. Ela não tem limite de poder bélico e de ganhar, de chegar à vitória, mas ela tem uma bússola. E essa bússola diz, antes de mais nada, devolver os nossos reféns, os nossos irmãos sãos e vivos para Israel, para suas famílias. 2, alcançar, e a gente sabe que não vai ser 6 dias, o milagre dos 6 dias, vai ser uma longa batalha e muito difícil. A gente tem um inimigo muito cruel. E fora disso, naturalmente, chegando à vitória, assegurar a segurança do nosso povo e do nosso Estado. É isso. Queremos agradecer demais a participação da Dona Vered Marmerosh, israelense, conversando ao vivo com a gente aqui na Jovem Pan News, trazendo suas informações. Dona Vered, muito obrigado mais uma vez. Boa sorte para a senhora, para a sua família e até a próxima. Amém.
Seguimos com mais notícias, informações e as análises dos nossos comentaristas. 13 dias de guerra. Cláudio Dantas em Brasília. Dantas, seja bem-vindo, ótima noite a você. A notícia que estampa a nossa tarja de manchetes: Estados Unidos interceptaram mísseis disparados do Iêmen. É uma notícia importante que pode, inclusive, indicar a participação de outros players, como, por exemplo, o Irã. Que tipo de avaliação é possível fazer com essas informações que foram divulgadas? Olha, Daniel, muito boa noite, Zé Maria, está aí em São Paulo, né, Zé? Estou esperando você voltar. Boa noite, Mota, boa noite, Beraldo, boa noite a toda a nossa audiência. A gente já tinha, eu inclusive já tinha mencionado aqui, logo nos primeiros dias da guerra, sobre a convocação de mercenários, né, para essa jihad islâmica. Então, nós estamos vendo isso acontecer, né? Exércitos mercenários estão à disposição de quem pagar mais, né? E o Hamas, o Irã, o Hezbollah, todos eles lançam mão de grupos mercenários. Então, o que nós estamos começando a ver são justamente esses ataques de grupos mercenários a instalações americanas, porque esta guerra também ela é profundamente anti-americana, além de anti-sionista, né? Bom, não é uma escalada ainda regional do ponto de vista oficial. A gente está diante de uma guerra, Daniel, que ela começa a se dar por mandato. Como a gente tem visto lá na Ucrânia. A Rússia invadiu a Ucrânia. Os Estados Unidos e outros países europeus estão apoiando militarmente a Ucrânia, a resistência ucraniana, inclusive fornecendo mísseis, drones e uma série de equipamentos de última geração, fortalecendo justamente essa resistência. É uma guerra por mandato. Os Estados Unidos e esses países e outros países europeus estão na guerra contra a Rússia na Ucrânia, só que isso é feito de forma indireta, então ninguém admite efetivamente que está em guerra, nenhuma dessas grandes potências. Mas isso já está em desenvolvimento, né? O Irã, a gente sabe, financia o Hezbollah, financia o Hamas, quer a eliminação do Estado judeu, quer atingir de alguma maneira os Estados Unidos, quer dobrar os Estados Unidos, toda a civilização ocidental, se bobear, né? Se deixarem. Então, é um estado permanente de guerra, é uma espécie de guerra fria, mas ela se dá justamente no campo de batalha por outros meios. Eu gostaria de ressaltar neste dia de hoje, não só esses ataques, mas também a evolução no campo militar por parte de Israel. A ofensiva ou a contra-ofensiva israelense hoje, ela, vamos dizer assim, recolheu uma série de vitórias, né? Como, por exemplo, a morte do Ayman Ofal, né? Que era o líder das brigadas Al-Qassam no centro de Gaza, era o chefe da maior ala militar do Hamas em Gaza. Foi morto hoje, assim como a Ramila, que é viúva de um dos cofundadores do Hamas, que ela era integrante do Politburo do Hamas. Até eu acho engraçado, aqui abrindo um parênteses, né? Boa parte da mídia aí dizendo, a primeira mulher eleita com que voto? Com o voto dos próprios membros deste grupo que governa, né, de forma brutal os palestinos na faixa de Gaza. Não teve voto popular não, tá, gente? É voto mesmo entre eles. E ela é a ex-mulher de um terrorista, do líder terrorista aí do Hamas. Então, tivemos também morte de 14 integrantes da família justamente do Ismail Haniyeh, que é o líder político do Hamas, que está confortavelmente abrigado lá no Catar, né? Então, hoje, em diversas ações militares e diversos bombardeios, Israel conseguiu importantes vitórias no campo militar. Isso sem ter precisado fazer a incursão terrestre nesta região. E você não ouviu mais o Hamas falar em assassinar, em executar reféns, porque os reféns são a única coisa de valor que o Hamas ainda tem para resistir nessa guerra, além, naturalmente, do escudo humano, né, que eles usam, que eles fazem uso dos próprios palestinos. Aliás, esse chefe da maior ala militar do Hamas foi morto
no campo de refugiados. Quer dizer, eles são tão covardes que eles vão lá e se escondem dentro de um campo de refugiados. Isso só mostra o caráter ou a falta de caráter desses terroristas. Não se poderia esperar algo diferente. Então, esse aí é o resumo, a síntese, ao meu ver, desta quinta-feira aí, com vitórias importantes de Israel. O Netanyahu disse que é uma guerra que vai longe e, de fato, ela virou um xadrez político. Talvez até essa incursão terrestre demore mais um pouquinho. A questão dos reféns é aquilo que o Hamas segura ali como tesouro, né, para eventuais negociações, e assim nós vamos, dia após dia, vivendo esse terror. É isso. Cristiano Beraldo. Beraldo, queria pedir também sua análise e avaliação sobre essa notícia que estampa os principais portais em todo o mundo. Os Estados Unidos interceptaram mísseis disparados do Iêmen. E eu comecei a verificar aqui, inclusive, a imprensa norte-americana, Beraldo. A ABC News disse que os mísseis poderiam ter sido disparados daquele grupo rebelde Houthis, que justamente é apoiado e financiado em parte pelo Irã. Em maior ou menor escala, a gente tem visto um confronto que acontece de forma preponderante de Israel contra o Hamas, mas que há participações pontuais do Hezbollah, Jihad Islâmica, e agora essa informação da possibilidade desse grupo rebelde Houthis. Uma escalada lhe parece inevitável, Beraldo? Olha, Caniato, esse tipo de ação desses grupos está dentro de um escopo de guerra em que o próprio Irã está evitando a entrada dele oficialmente, porque sabe que se isso acontecer, vai haver uma escalada dessa guerra sem precedentes nas últimas décadas. E isso não é bom para o próprio Irã, porque realmente vai haver uma tensão imensa, sanções serão impostas, o Irã depende da venda de petróleo, tem uma série de atividades econômicas ali que, à medida do possível, ele não tem como abrir mão, não é? Então, acionar esses grupos, em algum momento da semana passada, se não me engano, a gente chegou a comentar aqui que o Hamas funciona mais ou menos como um grupo Wagner, né, na mão do Irã, e é isso que a gente está vendo. Existem outros grupos que estão dispostos a atuar mediante pagamento, né? A relação que essas pessoas têm com a vida humana é bastante diferente da nossa, né? Eles estão ali para matar e morrer e ganhar seu dinheiro, e há pessoas que se submetem a isso, a serem soldados pagos para atacar pessoas aleatoriamente em razão de uma disputa que não tem a ver com eles, mas que eles vão lá para o tudo ou nada. Então, essa ação desse grupo dá essa característica, quer dizer, sempre que o Irã tiver acesso a alguém disposto a fazer esse tipo de ataque, ele usará intermediários para suportar o Hamas, para suportar essa ofensiva contra Israel. Do outro lado, Israel tem o apoio formal de uma superpotência militar, que é os Estados Unidos, que já mandou 2 porta-aviões, que está preparado militarmente para defender Israel à medida que for necessário, tanto proteger do Hamas e desses grupos, Hezbollah e outros, como também defender Israel caso haja uma escalada dessa guerra com a participação de outros países da região nessa ofensiva contra Israel. Então, um momento bastante tenso para o mundo todo. É isso, a gente segue trazendo as análises dos nossos comentaristas. Mota, naturalmente, se quiser trazer a sua reflexão sobre essa informação dos disparos que foram interceptados pelos Estados Unidos, disparos feitos a partir do Iêmen, teriam como objetivo Israel. Agora, uma outra informação também importante é que a informação indica, a informação preliminar, que as tropas de Israel deverão fazer aquele ataque terrestre, aquela incursão terrestre muito em breve. A gente presume que após, naturalmente, a entrada do comboio humanitário. O que a gente pode esperar, hein, Mota? Muitas surpresas, Daniel. Uma delas foi esse episódio da interceptação pela Marinha Americana. Foram 3 mísseis e vários drones que foram interceptados pela Marinha Americana. Esses mísseis e drones tiveram origem no Iêmen. Para quem abrir o mapa aí do mundo, vai ver, o Iêmen é um país que fica na costa da Arábia Saudita, bem na ponta da Península
Arábica. É um país que está no meio de uma guerra civil terrível. E aí acho que tem 2 pontos importantes para a gente observar aqui. Primeiro, é que os Estados Unidos começam, com esse episódio, a desempenhar um papel bem ativo na região, um papel na defesa de Israel. Segundo, é que esses mísseis aparentemente foram disparados por militantes Houthi que recebem apoio do Irã. Isso sinaliza mais um passo na escalada dessa guerra. Ontem, o Departamento de Estado dos Estados Unidos emitiu um comunicado recomendando cautela aos cidadãos americanos que estão espalhados pelo mundo. E é importante lembrar, dos 203 reféns mantidos em cativeiro pelos terroristas, estima-se que 11 sejam americanos. É isso, a gente segue trazendo as análises dos nossos comentaristas em relação aos principais pontos, as principais notícias do dia, desses 13 dias de guerra. Zé Maria, a gente, desde a sexta-feira passada, trata dessa questão que envolve a incursão terrestre das forças de Israel na faixa de Gaza. Por essa razão, inclusive, houve aquele pedido, aquela ordem de evacuação. Milhares de pessoas saíram da região norte da faixa de Gaza e se deslocaram para a região sul. Essa incursão ainda não aconteceu. Agora tem esse novo anúncio, essa informação divulgada. O que a gente pode esperar nas próximas horas, nos próximos dias, porque muito provavelmente a liberação daquela passagem para entrada de ajuda humanitária, os caminhões, deve acontecer amanhã. Então isso, acontecer essa incursão somente depois da entrada dos mantimentos. Estou certo nesse palpite, pelo menos? É preciso dominar o ambiente, né? É preciso dominar o espaço. É interessante que eu tenho recebido aqui contribuições de alguns militares, inclusive generais, dizendo, olha, essa incursão terrestre, ela é diferente, porque não haverá uma tentativa de manutenção, conquista e manutenção de território. Para se ter uma ideia, a ideia de que o Hamas já é vitorioso desse processo, porque o objetivo já foi atingido: espalhar o terror, fazer a inquietação e definir uma resistência na região. E esses critérios aí já estão atendidos. O Hamas não pretende dominar a faixa de Gaza, formar um governo e manter um governo. Não é esse o objetivo. Mas, de qualquer maneira, Israel tem que fazer esse pente fino e arrancar do subsolo aí os integrantes desse grupo criminoso, desse grupo terrorista. E isso se dará, se no primeiro momento ali, alguns divergem, dizem que não é preciso fazer isso, mas a opinião geral é de que é preciso fazer esse domínio terrestre. A diferença está na história de manutenção do território e de manter o mando político. A realidade na faixa de Gaza é diferente da realidade de Israel. Israel vai encontrar uma população totalmente hostil, né? Está ali, poucos apoiam Israel e se dividem. Uma maioria, por incrível que pareça, a maioria apoia o grupo terrorista Hamas e uma quantidade menor quer a autoridade palestina, né? Mas que perdeu aí para o grupo Hamas. Perdeu tanto na força de domínio como no voto, perde. Se houvesse uma eleição, se houvesse pelo menos a possibilidade de fazer uma eleição. Mas esta incursão por terra e o domínio do território, ela tem que acontecer, mais hoje ou mais amanhã. O que está acontecendo aí é uma estratégia de Israel de reduzir os pontos de resistência através deste fogo cerrado e da inquietação.